paz do Senhor, que o Espírito de Deus venha palestrar conosco nessa noite, que seja uma noite de bênção na presença de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos trazer aqui uma palavra do Senhor abençoada. Você que está entrando aí, não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Que Deus venha abençoar vocês poderosamente em nome de Jesus. Pode deixar que eu não esqueço de você não, tá bom? Aliás, eu não esqueço de nenhum de vocês. E se eu que sou humana não esqueço, gente, se eu me preocupo, quem dirá o nosso Deus, né, que está nos céus, que tem todo zelo, todo cuidado para conosco. Ô, Jesus! Então, gente, hoje a palavra vai ser em Ezequiel, capítulo 1, como eu falei com vocês, né? Deus permitiu que eu ministrasse aqui essa palavra para vocês. E ela é uma palavra muito bonita, viu? Ó, essa leitura aqui vocês têm que ter paciência. Vocês têm que ter paciência de ouvir, que é para vocês poderem entender algo que eu falei para vocês, de que os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra. Aleluia! E vamos ver isso aqui nessa palavra, né? Aliás, toda a Bíblia mostra que Deus é fiel. Não é verdade? Hã? Gente, compartilha aí com o povo. Compartilha com o povo, gente. Dá tempo, ainda não comecei a ler a palavra. Começa a chamar o povo para ouvir a palavra que edifica, ouvir a palavra que liberta, ouvir a palavra que leva as pessoas ao altar de Deus, diante de Deus, a se encontrarem com Deus assim, ó, face a face. Você pode até não olhar para o rosto de Deus, mas que você pode chegar diante dele, tá face a face, com teus olhos fechados, e você perceber a luz dele resplandecendo diante de você, você pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tudo uma questão de posição e fé. O próprio Deus, ele pega você e coloca na posição quando ele vê que você quer o negócio, que você quer entrar nos mistérios dele. Deus é tremendo e santo. Aleluia. Vocês não reparam o jeito de eu falar não, porque hoje estou com rinite, tá bom? Então é normal que eu coma um pouquinho de N. É normal, é comum, viu? Vamos lá, enquanto vocês convidam o pessoal, vão ouvindo. Deixa eu ler aqui com vocês. Ezequiel, capítulo 1. Prestem atenção e tenham paciência, tá? Tem que ter paciência. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, esse quem fala é Ezequiel, tá? O profeta Ezequiel. Junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Você imagina os céus se abrindo e você tendo visões de Deus. Gente, é uma coisa tremenda. Eu já tive uma experiência dessa que eu vou contar para você. A experiência dos anjos. Se eu me esquecer, vocês me lembram. A experiência com os anjos. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha só, ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre você também, tá? Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. A gente sabe que o que vem do norte não é bom, né? Quando se fala na Bíblia que alguma coisa veio do norte, é luta, é tribulação. São inimigos vindo contra. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de coramba que saía de dentre o fogo. Ou seja, o que veio lá do norte, ele veio depois de fazer uma destruição. Porque onde Deus passa, na frente dele vem um fogo e atrás fica uma destruição. E se Deus destruiu, foi para que não viesse contra o Reino Sul. E Deus veio na direção do Reino do Sul, aqui.
E do meio dela, presta atenção, aquela coisa assim, de cor meio âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham semelhança de um homem. Vejam, os 4 animais tinham semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Prestem atenção, eles tinham rostos dos 4 lados. E tinham asas também dos 4 lados. Gente, é um ser estranho? É, mas para Deus é um ser natural. Vocês vão entender por quê. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, e tinham suas mãos. Uniam-se as suas asas uma à outra, ou seja, eles eram ombro a ombro, lado a lado, asa com asa, eles eram coladinhos, eles faziam um quadrado. Eles eram coladinhos. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas às outras. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. Gente, olha que impressionante. Eles não precisavam virar para andar para lugar nenhum. Eles simplesmente eram assim, era um quadrado. Se tivesse que andar para cá, vinham os 4 para cá. Porém, mesmo vindo os 4 para esse lado, os 4 estavam cada um olhando para o lado que deveria olhar, certo? Cada um estava ministrando para o lado que deveria ministrar. E a semelhança de seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita. Todos os 4 tinham o rosto de leão. Tem um mistério de leão na Bíblia, né? Por causa do leão da tribo de Judá. Márcia, Norma, boa noite, a paz do Senhor. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Gente, eles tinham rosto de homem, porém eles também tinham rosto de animais. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas umas à outra, e 2 cobriam o corpo deles. Olha só, presta atenção, eles eram querubins. 2 cobriam seus corpos, né? E 2 asas estavam abertas assim, do lado, uma das outras. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Esse Espírito era o Espírito de Deus. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais. O óculos já não está servindo muito, não. Corria por entre os animais. E o fogo resplandecia. E do fogo saíam relâmpagos. Gente, vocês estão imaginando esse ser que está sendo desenhado para vocês aqui? Deles saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Animais que corriam. Eram relâmpagos em forma de animais correndo. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos, ou seja, para cada lado havia uma roda. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados delas, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos dentro. Ou seja, cada roda
e roda por dentro de roda eram cheios de olhos por dentro. Olhos, gente, olhos virados por todos os lados. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível estendido por cima, sobre sua cabeça. Firmamento, aquilo que está acima, é o céu é o firmamento. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas, que os cobriam de outra banda. E andando eles, ouviam o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas. Quem já ouviu falar que a voz do nosso Deus é como como o som de muitas águas? Olha o mistério de Deus aqui dentro dessa visão. Como a voz do onipotente, aqui, ó, viu? Como a voz do onipotente, ó, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente. A voz de um estrondo, como o estrépido de um exército. Parando eles, baixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, ou seja, lá no alto, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixaram suas asas. Reverência. Olha a reverência. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de um trono. Ó, olha só. Havia semelhança de um trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, semelhança de seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. A majestade, o poder, a presença de Deus ali foi tanta que Ezequiel não resistiu e caiu no chão prostrado com o seu rosto. Ele se pôs ali no chão, porque ele não conseguia mais olhar, porque ao mesmo tempo que ele estava assombrado, ele estava maravilhado, porque ele reconheceu que diante dos olhos dele se manifestou a presença de Deus. E aqueles seres viventes, aquelas 4 rodas, com olhos por todo lado, nos revela que os olhos do Senhor, eles estão por todos os lados. Não tem nada que Deus não possa ver, porque Deus estava dominando sobre aqueles seres viventes. Deus estava num trono acima deles, e o resplendor do Senhor, que a glória do Senhor estava sobre eles e comandava tudo. Deus dizia para eles: flutuem, e eles flutuavam. Desçam, e eles desciam. E por onde Deus queria, eles passavam. Para a direção que Deus quisesse, eles iam. É por isso que tudo em nossas vidas está debaixo dos olhos de Deus. Não há nada que Deus não possa contemplar. Mas e aí, o profeta, ele cai prostrado, se coloca com o rosto no pó. E o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito de Deus, naquele momento, houve um santo silêncio naquele lugar. A presença de Deus que chegou invadiu aquele lugar de fumaça. Porque onde a presença de Deus se faz, a fumaça do Senhor vem. E ela nos esconde de uma maneira que somente os olhos do Senhor podem nos ver. E houve um grande silêncio naquele lugar. E Ezequiel estava face a face ali com Deus, só que ele ainda não tinha levantado o rosto para ver mais da glória do Senhor.
E aí o Senhor diz assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia! E Ezequiel se levanta. Glória a Deus. Era uma sublime, grande presença. E a luz do Senhor, ela iluminava como o dia. E Ezequiel, naquele momento que ele estava inclinado, o Senhor o manda ficar de pé, parado diante do santo trono, na presença daquele que é santo, porque santo, 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 ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, o Senhor nos diz nessa noite assim: me adore, me exalte, magnifique a minha majestade santa. Os meus olhos estão sobre você. Os meus olhos estão sobre os teus. Eu não me esqueci de ti. Porque não há lugar que você esteja que eu não te veja. Mas eu quero você de pé na minha presença. Eu não quero você prostrado. Você se prostrar para orar, você se prostrar para adorar é uma coisa. Mas você se prostrar por assombro, por medo, Deus não quer. Deus quer você de pé. Aleluia! Deus quer você de pé. E aí a Bíblia diz que entre as luzes que rodeavam ali aquele ambiente, aquele lugar onde estava Ezequiel, Ezequiel viu a mão de Deus se levantar. E o Espírito de Deus pôs sua mão sobre Ezequiel. E aí Ezequiel se alegrou na presença de Deus e cantou glórias e aleluia. Adorou ao nome do Senhor. Mais uma vez ele se inclina diante do Senhor, mas dessa vez não com assombro, com medo. Sem assombro, sem medo. Dessa vez Ezequiel para ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele. E Deus mandava Ezequiel dizer para o seu povo que estava em cativeiro o porquê eles estavam em cativeiro, mas que o Senhor em breve os tiraria daquele cativeiro. Mais adiante nós vamos ver Ezequiel parando diante de um vale de ossos secos. Uma outra visão que ele tem no rio Quebar. O céu se abre diante dele, diante de Ezequiel. E Ezequiel enxerga aquele vale de ossos secos, aqueles ossos misturados, aquele deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o Senhor pergunta para Ezequiel assim: Ezequiel, porventura podem esses ossos viver? Ezequiel não era bobo. Dependendo do que ele falasse, ele mesmo ele caía e também se tornava um naquele vale de ossos secos. E ele disse ao Senhor assim: Senhor, tu sabes. E o Senhor fala para Ezequiel assim: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ordena que o Espírito venha dos 4 ventos e profetiza vida sobre esse vale de ossos secos. Ei, Deus está mandando você profetizar vida sobre o vale de ossos secos que está dentro da tua família. Deus manda profetizar sobre o vale de ossos secos que se encontra a sua vida, o teu coração, a tua mente. Deus manda você se levantar e profetizar. Chega de ficar de boca fechada. Deus diz: profetiza, vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus. E quando Ezequiel profetiza, o vento do Espírito vem dos 4 cantos da terra, aleluia, e começa a soprar sobre aqueles ossos, começa a soprar naquele deserto, e de repente Ezequiel vê aqueles ossos começando a se mover, e os ossos foram se unindo aos seus ossos. O Espírito sabia que parte cabia a qual parte. Ezequiel não sabia, estava tudo misturado, mas o Espírito sabia que pedaço de fêmur era de qual corpo, que cabeça era de qual coluna. Ele sabia e começou a unir osso ao seu osso. Aleluia! E de repente Ezequiel vê
aqueles esqueletos todos montados novamente. Assim é quando Deus começa a restituir a nossa vida espiritual. Ele começa, é do começo que começa. E os ossos se unem. E você continua profetizando ao Espírito que continue vindo dos 4 ventos e soprando. E aí você começa a ver crescer nervos, tendões. Você começa a ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todas as ligaduras dos tendões se colocando em seus lugares. Você começa a ver, olha como é tudo gradativo. Deus é organizado. De repente você começa a ver a carne surgindo, os músculos surgindo, os nervos atravessando por onde tem que atravessar. E aí você começa a ver a formação da cabeça. Os neurônios começam e o nervo e os nervos, as sinapses, elas começam vagarosamente a se organizar ali para acontecer a qualquer momento quando a vida entrar. Tudo começa a ficar pronto. Aleluia. Os nervos, eles começam a sair por aqui, ó, pelo occipital, passar por dentro da coluna onde tem que passar para poder andar, né? Deus começa a organizar tudo e tá ali. Aqueles corpos, eles estão prontos. Cada um deitadinho ali. E aí Deus diz para Ezequiel assim, Ezequiel, ordena a vida, ordena que o Espírito venha e sopre novamente o fôlego de vida. E Ezequiel ordena, e aqueles homens e aquelas mulheres, eles se levantam como soldados, aleluia. Povo de Israel, Deus chamou vocês como soldados. Nesta noite, Deus quer restituir a tua vida espiritual. Deus quer que você deixe os seus medos de lado. Quer que venha o Espírito dos 4 ventos, aleluia, para restituir, para refazer aquilo que outrora foi destruído através das mágoas, através das tribulações, através das perseguições, através da angústia, através da depressão. Quantos estão mortos espiritualmente, até mesmo dentro da casa do Senhor? Mas Deus quer restituir, Deus quer restaurar, Deus quer você de pé, Deus quer soprar vida novamente para que você tenha alegria de marchar na presença de Deus, de estar na presença do Senhor. E ali, embora seja uma visão simbólica da restauração, do renascimento de Israel, saindo do cativeiro, para nós, aqui, no nosso tempo, é restituição para a nossa vida espiritual, que Deus deixou como exemplo, de que se Ele foi capaz de restaurar uma nação que estava perdida, que outrora estava perdida na idolatria, no meio dos babilônicos, mas Deus trouxe eles da morte para a vida, porque foi aquela pregação. Deus olhou para eles, eles estavam manchados de sangue, eles estavam perdidos, mas Deus disse assim: vive! Deus não se importou com a condição deles, mas Deus disse: vive! E aí Deus veio e trouxe a restituição do seu povo, libertou o povo do cativeiro. Ei, eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Se é na vida sentimental, se é na vida espiritual, se é na vida financeira, se é no seu casamento, se são seus filhos, se é porta fechada, se você está desempregado. Eu não sei o que está acontecendo, se você está doente, se você está enfermo, se você está com AIDS, se você está com Covid, se você está com câncer. Mas Deus, Ele é Deus para restituir tudo. Ele tira você do vale de ossos secos, Ele te restitui tudo novo, Ele te dá uma carne nova, Ele te dá um sangue novo, Ele te dá uma vida nova. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, e onde há o amor de Deus, há soberania. Mas por que há soberania? Quando Deus coloca o amor dele acima de tudo e de todos, para poder te abençoar, para poder fazer na tua vida, para poder mover os céus em tua vida. Aí você vai ver que lá na frente, mais à frente, depois
que Deus levanta o teu povo no vale de ossos secos, depois que Deus restitui, depois que Deus liberta Israel, vem a fonte das águas purificadoras. A fonte das águas purificadoras para lavar, para limpar. E à beira desse rio que jorra dos pés do trono de Deus, nascem árvores, nascem folhas, onde ninguém acreditava que poderia nascer. Hoje disse que é o Mar Morto, né? Que o sal do Mar Morto desceu em seu teor. E agora, onde havia só sequidão, onde havia só sal, agora nós vemos plantas, temos águas doces nascendo e desembocando lá no Mar Morto. Então, aquilo que estava morto, Deus traz vida, começa a fazer reviver, e está acontecendo, está se cumprindo lá no Mar Morto. Depois vocês vão ver matéria. Está se cumprindo a palavra de Deus, e Deus começa a trazer vida, e trazendo isso para nossas vidas espirituais. Aquelas plantas que estão ali, elas são plantas que podem curar, diz a palavra do Senhor. Aí Deus vai lá, pega umas folhas daquelas plantas, faz um unguento, mistura com azeite na mão de Jesus para misturar com a mão furadinha dele, que tem sangue para ficar mais pura a unção. E passa em você onde está doendo, passa em você onde está machucando, passa onde está ferido. Essa flecha que te lançaram, esse dardo inflamado, o próprio Deus mete a mão e arranca. Quando arranca, sangra, mas ele vai lá, coloca a mão dele, estanca e diz para você assim: não vou te deixar sangrar até morrer. Eu te curo, eu te restauro, eu restituo as tuas emoções, eu restituo a tua vida, porque eu quero que você viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus decidiu que quer que você viva e testemunhe os milagres dele em sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. E aí, para completar o mistério, para a salvação de nossas almas, né? Para que toda perdição fosse jogada por terra, Deus envia Jesus para completar o mistério. Ó, Deus envia Jesus para nos trazer um tempo de graça, graça salvadora. Graça salvadora não quer dizer que você possa fazer o que você quiser, tá? Porém, João diz assim: filhinhos, não pequeis. Porém, se pecares, tem junto ao Pai um justo advogado para te defender, para que você não vá para a condenação. Porque se você errar, se você pecar, você reconhecer e você for até Jesus, Jesus me perdoa, pisei na bola, vacilei, escorreguei na casca da banana, caí, não olhei, caí no buraco, tô todo machucado, caí num buraco que estava cheio de espinhos, era a armadilha que colocaram. Sabe aqueles buracos que faziam antigamente, que fincavam aquelas madeiras assim, com as pontas afiadas, né? Para quando a pessoa caísse lá, todo estabacado, ficava lá toda furada, toda ferrada? Pois é. Quantas vezes Satanás faz isso para acabar com a tua vida, para destruir tua raça? Mas aí Deus vai lá, mesmo na ferida de morte, ainda que você seja ferido de morte, Deus vai lá e cura a ferida com as mãos santas dele. Porque ele é Jeová Rafá, ele é Senhor que sara. E vem Jesus te defendendo e dizendo assim: Pai, foi a concupiscência da carne. Foi por causa da carne que meu filho, minha filha falharam. Mas se arrependeram, olha, eles são meus. O Senhor me deste. E Jesus vai lá e intercede por você. E o Espírito de Deus ainda leva a tua oração, mesmo que fraquinha, com gemidos inexprimíveis até Deus. E aí, o vale de ossos secos que você foi um dia, torna-se filho da salvação, através de Jesus. Outrora você estava morto, outrora você estava morta. Mas agora você tem vida, e você tem vida com abundância, porque Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Satanás veio roubar, matar e destruir, porém, ele está debaixo do jugo de Jesus.
Alguém pode dizer ao contrário? Não. Ele está debaixo da autoridade de Cristo. Porque se Jesus disse para ele assim, cala-te, ele tem que se calar. Quantas vezes ele se manifestou no corpo de um endemoniado? Quando Jesus chegava, eles tinham até medo. E falavam, tinha uns que falavam assim, Jesus, filho de Davi, o que queres tu de nós? Porque eles tinham medo de Jesus. E Jesus só dizia assim, ó, cala-te e sai dele. E eles saíam, batiam em retirada. Tiveram aqueles que pediram para entrar lá na manada de porcos. Eles tinham tanto medo de Jesus que entraram na manada de porcos, saíram correndo feito loucos e se precipitaram no mar, se jogaram no mar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que está contigo é maior do que tudo, maior que todos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Tem alguma coisa errada aqui no meu notebook, né? Era para aparecer só o Espírito Santo voando ali e a cara de leão estava por cima. Mas glórias sejam dadas ao Senhor. Nessa noite, o Senhor traz à tua memória. Os olhos dele estão por todos os lados. Não há nada que ele não veja. Não há nada que o Senhor não saiba. Até os teus pensamentos ele conhece, porque ele é onisciente. Ele sabe o que você vai fazer até a eternidade. Hã? Então não tem como se esconder de Deus. Se prostrar diante dele por medo? Não. Se prostrar diante dele por respeito e para orar? Sim. Deus não quer que você tenha medo dele. O temor que Deus quer que você tenha é diferente de tremor. Existe temor e tremor. Deus não quer que você tenha medo, se aproxime por medo. Porque tem gente que se aproxima de Deus por medo de ir para o inferno. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha temor, que é respeito, e se aproxime dele por amor. Porque você quer servi-lo. Porque você quer ter comunhão com ele. Porque você quer andar, ó, juntinho, lado a lado com ele. Porque você quer viver como um querubim, com duas asas se cobrindo, com duas asas abertas, pronto para fazer aquilo que Deus manda. Pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça, que ele pede que você faça. E existem situações que Deus pede para você fazer e que se for muito pesado para você e você disser assim, Senhor, isso é muito pesado para mim, não dá para mim não, Senhor. Me perdoa, Deus te entende. Deus te entende, ele não te força. Ele prepara outra pessoa para fazer. Mas ele não te força. Mas se for alguma coisa que está ao teu alcance, dentro da tua capacidade, faça. Faça. Sabe por quê? Aqueles olhos do Senhor que estão vendo e a glória dele que há de se manifestar na tua vida, vão se manifestar. Se você tão somente obedecer e agradar a Deus. O que custa agradar a Deus? Imagina para Ezequiel, gente, chegar naquele vale cheio de ossos e o Senhor manda ele profetizar que vem a vida. Sabe lá o que passou na cabeça daquele homem? Talvez ele tenha achado assim, eu acho que eu tô louco, eu acho que eu não tô ouvindo a voz de Deus, eu acho que eu tô confuso. Mas não. Ele olhou, Deus perguntou, pode, Ezequiel, esses ossos ressuscitarem? Senhor, tu sabes. Porque ele sabia quem estava falando com ele. Então, o Senhor te pergunta nessa noite, aquilo que está morto na tua vida, o Senhor te diz assim, posso eu ressuscitar isso aí na sua vida? O Senhor te pergunta, ele pode ressuscitar o que você quer que seja ressuscitado na tua vida? Se o Senhor pergunta isso para mim, eu faço igual a Ezequiel, Senhor, tu sabes. Tu sabes. E aí o Senhor manda profetizar. Então você profetiza. Vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus. Venha sobre esse vale de ossos secos na minha vida. E traz de novo a vida aquilo que outrora estava morto. Aleluia! Ainda que já tenha sido enterrado.
ainda que já tenha passado por cortejo fúnebre, ainda que já tenham dito para você, já morreu, já era, não tem jeito. Deus diz para você, tem jeito sim. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele não opera naquilo que o homem pode fazer. Ele opera naquilo que somente Ele pode meter a mão e fazer, para que o nome dEle seja glorificado. E para que você saiba que Ele é Deus na tua vida, que Ele não é qualquer um. Que Ele levanta quem Ele quiser. Que Ele abate quem Ele quiser. Ele coloca no meio dos príncipes quem Ele quiser. Ele tira do meio dos príncipes quem Ele quiser tirar. Porque Ele é tremendo e poderoso para fazer tudo aquilo que Ele pensa e que Ele quer. E os pensamentos de Deus, eles vão muito além dos nossos pensamentos. Nós não conseguimos chegar nem aos pés dos pensamentos de Deus. Os nossos olhos, eles não viram, nossos ouvidos não ouviram daquilo que Deus tem preparado para nós, porque é muito maior do que a nossa capacidade de imaginação. Então, fica nessa palavra. Começa a profetizar. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus, para reviver aquilo que outrora estava morto na minha vida, aquilo que outrora estava morto na vida do meu marido, aquilo que outrora estava morto na vida do meu filho. Faz reviver os meus sonhos. Faz reviver os meus sonhos. Basta tão somente estar em conformidade com os sonhos de Deus. Os únicos sonhos que eu falo para vocês que Deus não realiza é tirar marido dos outros, é tirar namorado dos outros, é fazer maldade com alguém. Isso aí, armadilha, Deus não faz. Deus não se mete. Deus não se mete. E se um dia você se casou com o marido de alguém, alguém largou a esposa para casar com você, alguém largou o marido para casar com você, tá errado. Deus não tá aí, tá? Não tá aí. Deus não tá nesse negócio. Deus não tá nesse mistério. Não posso deixar de falar. Porque senão pode parecer que Deus também vai, está conivente com aquilo que é pecado. E Deus não está conivente com o pecado. Se foi alguma coisa concebida em pecado, Deus não está. Pelo contrário, Deus quer lançar no vale de ossos secos e trazer a tua vida de volta para fazer aquilo que é certo. Porque o que é errado, Deus tira. Tá? Se alguém aqui, alguém que vai entrar, passa por uma situação dessa, passou por uma situação dessa, pode orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, arranca do meu caminho tudo que entrou do modo errado. Primeira coisa que Deus vai fazer a separação do que uniu em adultério. Deus separa, porque Deus não está nesse mistério, o que foi unido em adultério. E outra coisa, fornicação. Tá em fornicação, tem que casar, tem que acertar, tem que ir para o cartório. Tem que ir na igreja, tem que apresentar o Senhor, santificar o relacionamento, que é para Deus poder trabalhar, fechar a brecha. Porque Deus fala na palavra, Deus fala na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conceição, profetiza nesse vale de ossos secos. Profetiza nesse vale de ossos secos. Você tem autoridade diante de Deus para profetizar. E isso tudo aí ser repreendido em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos orar? Essa palavra é linda, Se deixar, ela vai longe. Se for passear no livro de Ezequiel, a gente vai longe, a gente vai parar em Babilônia, a gente vai parar em Daniel, a gente vai parar em vários lugares, A gente vai parar em vários lugares. Ah, outra coisa, meu esposo é um Judas, não quero mais isso para minha vida. Mas se você casou na presença de Deus, e foi só você e ele, e não houve ato de adultério, não pode haver separação, viu? Só por ato de adultério. Jesus deixou bem claro. Vai lá ler em Mateus 19. Mateus 19. Ele só te permite se afastar se porventura ele cometeu ato de adultério. Senão, você tem que suportar até o último dia da vida dele. Ou até o último dia da tua vida. Viu? Pois é, mas você tem que seguir a palavra de Deus. Tem que seguir. Porque senão é problema. Sabe por quê que é problema? Porque se você soltar, ele vai arrumar outra lá na frente. Aí, quando ele arrumar outra, ele comete adultério. Aí, o adultério dele, Deus pode tomar você como culpada porque você chutou o balde.
largou ele. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria, tem que tomar muito cuidado. É por isso, gente, que para casar tem que ter muita oração, hein? Tem que ser debaixo de oração. Tem que vir pela mão de Deus. Tem que vir pela mão de Deus. Agora, quem casou e não foi debaixo de oração, vai ter que orar agora para Deus consertar para Deus consertar a criatura. Vai ter que pagar o preço para Deus consertar. E o preço é jejum e oração. Gente, são demônios que perturbam para fazer a separação de casais. E a Bíblia diz que tem demônios que só saem com jejum e oração. E esse daí é um tipo que só sai com jejum e oração. Mas vai sair, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos fazer aqui o Salmo 91 rapidinho? Vamos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.